Então vamos começar? A gente vai começar falando sobre como proporcionar boas experiências e como observar, né. Então, como é que a gente faz para lidar com todo esse contexto que a gente tem, né, que são contextos difíceis para a educação infantil. Então, mesmo se a gente pensar na sala com 25 crianças, é muita criança, né, você não tem eu costumo falar que a gente não tem só 35 crianças aqui no nosso caso, a gente tem 35 famílias. Porque tudo que acontece no externo da criança vai influenciar em como ela reage dentro da escola. Tudo que acontece do lado de fora vai influenciar em como ela reage dentro da escola com a gente. Então a gente não tem só 35 crianças, a gente tem 35 famílias. Que a gente precisa também conversar com essas famílias, entender quem elas são, é, entender. Tá gravando, Tássia? É que eu gravo no outro aplicativo. Tá gravando sim. Entender como é o funcionamento de casa dessas crianças, né? Entender como é que funciona essa criança fora da escola, para a gente entender como que são essas reações dela aqui dentro, né? Então, como que a gente faz para considerar tudo isso, né? Saber que a gente está proporcionando boas experiências e como que a gente observa isso. Então, a educação infantil, que é a nossa etapa aqui, ela é uma etapa totalmente diferente das demais. Tá? Ela é totalmente diferente de fundamental, ela é totalmente diferente do ensino médio. Não tem nada, né, que fale assim, nossa, mas vai levar, não vai levar. Né? O que as crianças vão levar para o fundamental é o que elas conseguiram desenvolver aqui. Mas a forma de organização do espaço vai mudar, a relação com as pessoas vai mudar, a forma como essa criança interage com o espaço vai mudar, né? Tudo vai mudar no sentido prático. Então vai ser é uma ruptura muito grande. Tá? Então, como que a gente faz aqui no infantil? E não é da nossa cabeça. Tá? Não pode ser da nossa cabeça. Mesmo quando a gente tem documentação própria, então na prefeitura de São Paulo a gente tem documentação própria. A rede produz os seus próprios cadernos, os seus próprios materiais. A gente tem um currículo para seguir. Né? Não sei como funciona aí em Balneário. Como que é, ô, Geralda? Vocês têm documentação própria ou vocês seguem o nacional? A gente tem orientação. A gente tem orientação de como é para fazer. Tá. O que é mais ou menos o que a gente tem aqui também. A gente tem um currículo, quando eu falo cadernos, é porque ele tem vários documentos, né, que vão direcionando. Então, a gente tem um documento que fala sobre mídias na educação infantil, por exemplo. A gente tem um documento que vai falar sobre registros. A gente tem um documento que vai falar sobre alimentação, tá? E nesse sentido dos cadernos, são vários documentos. Mas a gente também não tem algo que vem assim com atividades prontas para fazer. Tá. Então, mesmo quando a gente tem essa documentação própria, que é o caso de todas nós aqui, a gente vai ter que se basear no nacional. Por quê? Vou explicar o porquê. A gente não pode fazer nada a menos do que está no nacional. Então, a nossa base continua sendo o BNCC, tá? Por quê? Né? A gente pode fazer a mais. Um exemplo, na Constituição Federal, a gente tem o trabalho com cultura afro-brasileira e africana. E aí, na lei, no texto da lei, está escrito lá que é a partir do fundamental, não inclui educação infantil.
Mas na documentação do meu município, tá dizendo que a gente faz desde o infantil, tá? Então a gente não pode fazer a menos. Mas a gente não pode fazer a menos, mas a gente pode fazer a mais, tá? Então a gente vai ter que saber aqui qual que é a base. Então, quando a gente se perde, né? Aquela coisa que a gente estava conversando, ai, fica repetitivo, porque quando a criança tem 1 ano, ela já vai ver ali algumas coisas. Quando ela tem 2 anos, ela vai ver as mesmas coisas. Quando ela tem 3 anos, ela vai ver as mesmas coisas. Se a gente pega a BNCC para olhar, ela tem alguns ali, alguns objetivos. E quando ela coloca esses objetivos, ela coloca numerado. Então, quando ela vem numerado, 1, 2, 3, 4, 5, essa numeração ela é por ordem do que a criança precisa adquirir. Por quê? Quando ela chega no 5, quando ela chega no objetivo 5, vamos supor que o 5 seja o último, esse 5 já vai ser o link para o próximo, o primeiro do próximo. Tá? Então, a estrutura da BNCC ela já está assim. E aí a gente precisa lembrar que a forma como está estruturada a educação, como está estruturado esse currículo maior e também essas documentações menores, ela é em espiral. Só que o espiral ele precisa rodar. O que a gente esquece é que a gente fica fazendo assim, ó, com o espiral. Ele não roda. A gente fica o tempo todo fazendo assim com ele. Por quê? Quando a criança ela chega pra gente com 2 anos. E ela ainda não consegue colocar o amarelo em cima do amarelo, o vermelho em cima do vermelho. E a gente fica batendo nessa tecla até que ela consiga. E a gente não anda com isso. A gente só fica aqui. Aí, quando chega no próximo ano, né, essa criança vai ter 3 anos. E aí ela não consegue falar. Aí a professora fica batendo na tecla do falar. E ela não anda com as outras coisas. Então, o espiral ele não circula. Tá? Então, a gente precisa conectar tudo isso. Então, como é que eu faço para trabalhar essas cores, para trabalhar essas formas e ainda assim estimular essa oralização da criança, tá? Então, a gente precisa conectar tudo isso. E aí a gente vai se atentar a esses objetivos da BNCC. Porque quando a gente tem um documento orientativo, quando a gente tem um documento de currículo, ele, na maioria das vezes, não vem trazendo para a gente esses objetivos. Ele vem trazendo como que o município quer que a gente trabalhe aquilo. Né? Então, para a gente aqui, o que fala muito e que não. Isso, pode, pode, sim. Você pode mandar lá no grupo depois, não tem problema. Tá. E aí, o que acontece? A gente fica ansioso para atingir esses objetivos, não é isso? Só que ao mesmo tempo, a gente tem aí a documentação nacional, a BNCC traz isso, as diretrizes da educação infantil trazem isso, o ECA vai trazer isso, que é o quê? O protagonismo da criança. E aí, quando a gente vai fazer o relatório, a gente faz o relatório em cima desses nossos objetivos. Então, o relatório ele vira apontamento. Ele vira apontamento.
Então, a gente colocou lá que a gente vai trabalhar cores, formas e vou trabalhar movimentos corporais. Se a criança não fez um desse, a gente fica naquela coisa que a gente quer colocar que ela não conseguiu fazer. Então, quando a gente faz, é ruim fazer os objetivos? Não, não é ruim. A gente precisa fazer mesmo. Só que a gente vai ter que transformar esses objetivos em intencionalidades. Tá? Então, eu tenho a intenção que essa criança aprenda as cores. Lembrando que a educação infantil, ela é contínua, né? Ela não tem marco. Então, ela precisa aprender isso até essa idade. Não, ela tem os 5 anos do infantil para aprender, tá? Então, a gente precisa olhar quando a gente faz esses objetivos, quando a gente monta esses objetivos, quando a gente monta plano anual, planejamento semestral, né? Todos esses documentos, eles são importantes e eles fazem parte da nossa trajetória pedagógica. Só que eles não podem servir para a gente querer apontar a criança. Né? Eles têm que servir para basear a nossa a forma como a gente vai organizar esses tempos, esses espaços, né? A forma como a gente vai intencionar sobre a prática pedagógica. Ele não pode servir como base de relatório. Dá para entender a diferença? Ou ficou confuso? Mais ou menos? Tássia, tudo bem? Tudo bem? Então tá bom. É assim, ó. A criança ela vai precisar protagonizar. E aí, quando a gente fala para ela, olha, agora tem uma diferença entre a gente falar para ela assim, agora você vai fazer essa atividade com as cores, tá? E tem uma diferença dela pegar um potinho com giz e ela começar a manipular aqueles giz e ela mesma fazer uma brincadeira com as cores. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Algum tempo atrás, eu fiz um desenho com as minhas crianças e eu não tenho o costume de guardar os materiais assim que eles terminam. Então, são várias mesinhas, e conforme as crianças vão terminando, elas vão trazendo os potinhos com giz e vão colocando em cima da minha mesa. E aí, se alguma criança quer ir desenhar na mesa que está livre, que está sozinha, ela pega o potinho de giz e vai. E aí, nesse movimento, que já tinham, várias crianças tinham terminado, tinham vários potinhos de giz em cima da minha mesa, e eu estava sentada ali na minha mesa com as crianças, e a minha criança autista estava ali em pé, mexendo no giz, trocando eles de lugar, enfim, né? Fazendo, manuseando ali como as crianças fazem normalmente. E aí ele pegou um giz e começou a olhar. Ele parou e começou a olhar. E aí, do nada, ele olhou e falou assim: banana. Era um giz amarelo. Então ele começou a correlacionar a cor com a fruta. Ele sozinho, eu não tive interferência nisso. Né? Ele pegou o giz amarelo e começou a falar banana. E aí ele foi pegando as cores e ele foi falando os nomes das frutas. E aí uma outra criança que estava do lado começou a brincar com ele. Eles começaram a brincar naquele movimento. E aí ela pegou um giz roxo ou azul, não lembro, e ela olhou assim e falou: olha, é o mirtilo. Eu já achei incrível, porque eu aos 4 anos nem sabia que existia mirtilo. Nem tinha noção. Se fosse para eu levar frutas para as crianças, acho que eu nunca levaria um mirtilo. E saiu ali da conversa deles espontânea. E aí, né, quando eles foram terminando ali, ele pegou um giz branco. E ele não conseguiu achar, ele estava relacionando a cor com a cor das cascas, né? Ele não conseguiu achar uma fruta que fosse branca. Aí ele olhou e falou assim: mas pode ser um arroz. Percebe como tem uma diferença? Vocês percebem como é muito mais válido que isso parta da criança do que a gente levar? E isso é uma atividade que a gente faria facilmente. Né? Você pintar ali as frutas na cor delas. A gente facilmente faria isso. Mas foi um movimento deles. Então é nesse sentido do protagonizar. Isso vai sair um tempo inteiro? Não, não vai. Só que se a gente não oportunizar, não vai sair mesmo. Né? Então, se eu tivesse pego todos os potinhos, né, guardado no meu armário, não tivesse deixado eles mexerem, né, falasse, não, vocês estão bagunçando, vocês estão. Não ia sair. Então, é nesse sentido, da gente oportunizar. E aí a gente vai entrar
nos direitos de aprendizagem, né, que as crianças têm, que aí a gente vai precisar respeitar, que é o conviver, o brincar, o participar, né, explorar, expressar e conhecer-se. São os direitos de aprendizagem que já vêm estabelecidos lá na BNCC. E aí, quando ele fala de conviver, é de conviver com as crianças da mesma idade, com as crianças em idades diferentes e com os adultos. Então, essa brincadeira que eles estavam fazendo, eles estavam ali entre eles, né? Eu já tenho uma sala que é multietária, então já tem idades diferentes, e eu também estava ali. Né? Então, talvez se ele tivesse pegado o giz amarelo, tivesse falado assim, é uma banana, e eu, tá bom, então guarda, ele não ia ter todo esse desfecho. Né? Então, esse conviver, nós estamos na postura de educador, nós estamos na postura de professor. Né? Só que quem é o professor da educação infantil? O professor da educação infantil ele tem uma postura diferente, né? Ele tem um fazer diferente. Ele não é a pessoa que traz as coisas e entrega para as crianças fazerem. Esse não é o professor da educação infantil mais. A gente vem revendo tudo isso, a gente vem reconstruindo esse professor da educação infantil. E vai um tempo até que a gente consiga de fato assumir esse lugar. Tá? Não vai ser de uma hora para outra. Mas são alguns insights que a gente vai tendo no decorrer desse processo que vão virando chaves. E aí a gente vai conseguindo refazer esse percurso pedagógico. Tá ficando claro para vocês?
É. Parece que aquele monte de criança falando todo mundo junto, é, é, comprime assim o pensamento delas, né? Que elas não conseguem colocar para fora o que elas estão querendo. Sente isso? Sim. Mas perceba que assim, são coisas que a gente faz também. Então, às vezes, quando a gente está numa reunião pedagógica, por exemplo, que você tem ali um grupo de 30, 40 professores. Dificilmente, quando a gente tem. Às vezes a gente fica. A pessoa que está ali palestrando, né, que está ali dando a formação, ela vai falando algumas coisas e a nossa cabeça ela vai funcionando. E às vezes surgem alguns questionamentos. E na maioria das vezes a gente também não pontua. E aí, às vezes, a gente procura uma coleguinha próxima depois para falar sobre isso, né? Que você concorda ou não concorda. A gente também não se coloca no grupo, no grupão. A gente procura depois um grupo menor. Então é importante a gente mostrar para a criança que ela também pode fazer isso, tá? E aí a gente vai ter que fazer o quê? Baixar as nossas expectativas. Porque aí, se a gente quiser observar só no grupão, não vai dar certo. Porque as crianças não vão responder mesmo, né, a gente vai ter que dar essa abertura para que elas cheguem e falem com a gente depois. E aí você pode colocar isso, também pode aparecer isso no relatório. Então as crianças que vêm te procurar, depois, você pode falar que quando você faz os trabalhos, né, quando você faz as intervenções pedagógicas no grupo maior, essa criança ela tende a não se colocar, mas que ela te procura depois. Isso pode ser elemento de relatório também. Tá? E aí a gente vai colocar esse percurso pedagógico aí, tá? Mas é difícil mesmo, né? É difícil mesmo. Na prefeitura, eu tô há 7 anos. E aí, quando eu entrei, a minha primeira turma na prefeitura, quando eu peguei minha primeira turma, em 2015, eu tinha vindo de uma escola particular e eu tinha 3 crianças de maternal. 3 crianças de maternal, de 3 anos, né? De 2 para 3 anos ali. E aí eu assumi a sala com 35. Ou seja, eu tinha uma sala com 10% das crianças que eu tinha na mão agora. E aí, o que é uma coisa importante da gente olhar? O contexto dessa sala, tá? Qual que é o contexto dessa sala? Quando eu assumi,
Era uma turma muito difícil. Ele subiu em cima das mesas, ele subiu em cima das cadeiras. A gente saía para o espaço externo, eles saíam correndo, né? Não tinha controle nenhum naquela turma, nenhum. Eu saía chorando todos os dias. Todos os dias eu saía chorando. E aí eu falei assim, eu vou desistir, porque não é isso que eu acredito, né? Eu tinha que gritar todos os dias. Eu saía com a voz ruim todos os dias. Aí você se sente mal, porque não é isso que você acredita. Né? Aí você olha as outras pessoas fazendo, parece tão fácil quando elas falam. Aí você se sente incapaz, né? E não quer mais. Só que aquela turma, ela tinha passado por 7 professores no período da tarde e 5 professores no período do Inter, que é essa troca, né? Para Geralda entender aqui, que é essa troca. Então elas não tinham referência de autoridade. Né? Esse ano a gente tem crianças muito complicadas no pós-pandemia. Tá? Então a gente precisa olhar qual é o contexto dessas crianças. Né? Qual é o contexto familiar? Então, às vezes, a gente fala assim, o menino não sabe ouvir, o menino não sabe, ele não sabe se concentrar, ele não consegue. Aí você faz uma reunião de pais, a mãe dele é a mãe que interrompe toda hora. A mãe dele é a mãe que só fala alto. É a mãe que olha pra cara dele e fala assim, fica quieto, menino. Então, é uma criança que ela tem essa característica no ambiente familiar. Não vai mudar no ambiente escolar. Não vai mudar, a gente não vai conseguir mudar as crianças. Tá? Então, a gente vai ter que fazer esse apanhado de contexto, né? Qual é o contexto que essa criança está inserida, de onde ela vem, né? De onde essa criança vem, quem é essa criança, fora da escola, para a gente conseguir inserir ela dentro da escola. Para quando a gente for fazer o relatório dela, não ficar aquela coisa de, ela é assim, ela é assim, ela é assim. Né? E ela não vai mudar. Então, quando a gente percebe que a criança, ela nunca quer falar, ela nunca quer participar, ela nunca quer fazer nada, a gente precisa intervir direto com ela. E como que a gente faz isso? Pergunta para ela. Se a criança é maior, a gente pode sentar com ela. Senta no chão mesmo, né? Ela tá ali brincando, senta no chão com ela. Olha, o que você mais gosta de fazer na escola? O que você gosta? O que você não gosta? Com quem você gosta? Pergunta para ela. Se a criança é menor, toda vez que ela sai, que ela perde o foco, ela vai para algum lugar. Né? A criança, quando ela é menor, ou ela vai atrás de um brinquedo específico, ou ela vai atrás de alguma experiência específica. Tá? Então, a gente pode observar quais são os pontos comuns. Então, toda vez que eu estou fazendo um desenho, essa criança ela desenha rapidinho e ela quer brincar com os monta-montas, ela quer brincar com os Legos. Então, o que eu posso organizar dentro da minha rotina? O que eu posso refazer dentro desse meu planejamento para usar esses Legos? Então, eu vou fazer a brincadeira com cores. Por que na hora eu não dou esses Legos para as crianças? E aí, na hora de guardar, eu seleciono por cores. Então, a gente vai guardar todos os vermelhos primeiro. E aí, as crianças vêm e só trazem as pecinhas vermelhas. Aí, a gente vai guardar agora só os amarelos. E aí, a gente vai e só traz os amarelos. E aí, a gente vai fazendo essas crianças participarem mais dessa rotina. E aí, a gente tem um olhar muito mais amplo na hora de avaliar. Né? Tanto se a criança conseguiu atingir aquele objetivo que a gente tanto queria, né? Se ela consegue ali se organizar dentro do grupo. Então, nesse movimento de guardar as pecinhas de cores iguais, sempre vai ter um que vai pegar a pecinha de cor diferente. E aí também vai ter aquele que vai lá e vai ajudar. Né? E vai falar assim: olha, não é esse, é esse. Olha lá, esse daqui que é igual aos outros. Né? Vai ter aquele que vai esperar para ver qual que a maioria vai pegar, para pegar um igual. Tá? Então, tudo isso faz parte do processo pedagógico. Só que a gente precisa olhar com o olhar de professor da infância, tá? Com o olhar de professor da educação infantil. E é difícil porque a gente não tem essa lembrança. Mesmo que a gente tenha feito essa etapa da educação infantil, ela é uma etapa pequena. Né? Ela é uma etapa pequena. E para a gente era menor ainda. Então, o que fica para a gente de referência de professor é o professor do fundamental, é o professor do ensino médio, que é o professor que vem e ele vai falar como é que as coisas vão funcionar.
Então a gente quer chegar na sala e a gente quer falar para as crianças como é que as coisas vão funcionar. A gente quer falar o que é que elas vão aprender. A gente quer determinar como é que elas vão falar. E aí a gente se frustra, porque elas não seguem. Né? Então não é que a gente vai se omitir. Né? Não é que eu não vou intervir quando a criança estiver batendo, não é que eu não vou intervir, não é que eu não vou orientar a brincadeira, não é que eu não vou orientar a atividade. Não é isso. Tá? Mas é que eu vou considerar muito mais o que as crianças trazem do que o que eu quero. Tá ficando claro isso? Geralda, tudo bem? Meninas? Tudo bem? Tudo bem? Geralda, tudo bem? Acredito que sim. Então, quando a gente fala aqui do brincar como um direito de aprendizagem, o brincar é a forma como a criança se expressa. A criança ela sempre vai se expressar pelo brincar. Tá bom, tá bom, não tem problema. Então a gente vai nos direitos de aprendizagem, né? O brincar, ele é a forma como a criança se comunica. Dentro das linguagens da infância, ela é a linguagem primeira. Tá? A criança ela brinca desde quando ela está dentro da barriga da mãe na gestação. Né? Porque ela tá ali, ela faz os movimentos de chute, ela faz o movimento de virar, né? Ela faz, em alguns ultrassons, a gente pode perceber ela olhando para a própria mão. Então, ela brinca antes mesmo de nascer. Se a gente observa as crianças pequenas, né, elas querem interagir com as coisas e elas interagem muito mais quando a gente faz algum tipo de movimento, quando a gente faz algum tipo de brincadeira. Então, é muito mais chamativo para a criança. Então, se a gente quer, por exemplo, organizar a sala, né, eu vou organizar a sala para mudar de espaço. Então, eu preciso chamar essas crianças para isso. Tá? Pensa na gente quando a gente vai acordar. Né? Quando a gente vai acordar, que a gente põe um relógio para despertar, a gente desperta, mas a gente desperta xingando o celular. A gente quer jogar ele na parede. É ou não é verdade? A gente quer jogar ele longe, né? Porque é repentino. E aí a gente entende, né? Se a gente colocou o celular para despertar, é porque a gente precisa acordar. Nós somos adultos já. A criança, quando a gente fala assim para ela, vamos para outro lugar, vamos guardar que a gente vai para outro lugar. Vai um tempo até que todo mundo engrene naquele vamos para outro lugar. Da mesma forma como vai um tempo até a gente acordar. Então a gente abre o olho, né? Desliga o celular querendo jogar ele no chão. Vai ao banheiro, lava o rosto, faz o seu xixi, né? Escova o dente, toma um café e a gente vai acordando nesse processo. A criança é a mesma coisa. Então, quando a gente fala assim, ah, ela não obedece comandos. Mas qual é a forma que a gente faz esses comandos? A gente está de fato respeitando esse tempo dela ou a gente está usando o nosso tempo? Né? Às vezes acontece e acontece comigo também, tá? De eu perder a hora. Então, eu janto 4h35. Né? E aí, às vezes, acontece de ser 4h30 e a sala tá aquele fuzuê, né? E as crianças ali. E não vai dar tempo de arrumar antes de ir pro jantar. Não vai dar tempo. Então eu só deixo lá, só deixo as coisas lá. E aí eu começo, né, devagar, falar assim, ó, a gente vai pro jantar. E aí as crianças que estão perto, né, elas já sabem que elas vão ao banheiro, que elas vão lavar a mão, que elas vão fazer esse processo de higienização e vão fazer a fila do jantar. E aí as outras vão indo conforme, né, vão percebendo ali aquele movimento, conforme eu vou falando. E sempre tem aquele que dá o horário de jantar e eu tenho que ir na sala buscar porque ele ainda não veio. Né? Então, mas que tempo é esse que a gente está usando? A gente está usando o tempo do adulto ou a gente está usando o tempo da criança? E é difícil mesmo usar o tempo da criança, isso é processo, tá? Só que a gente precisa ir se percebendo. São algumas mudanças sutis que vão acontecendo primeiro, para a gente conseguir fazer a mudança maior. Então, quando a gente vai escrever o relatório,
coloca de cada criança tudo que você quer colocar. Tudo que você quer colocar sobre ela. Tudo de bom e tudo de ruim. E aí você olha para aquilo com sinceridade. Então, ele não obedece comandos. Tá, aí você para pra pensar, como foi que eu fiz esses comandos? Se você perceber, né, nesse movimento, que esses comandos que você deu, eles estavam muito mais pautados no seu tempo, não coloca. Não coloca. Porque aí você está fazendo um relatório do seu trabalho, não da criança, tá? Então, se você perceber que você quer falar que a criança, ela é agressiva, né? Ela é agressiva. E aí você olha e fala assim, tá, ela é agressiva quando? Ela é agressiva quando a gente tira um brinquedo, ela é agressiva quando a gente tem que trocar de espaço e ela quer ficar mais tempo brincando. O que, que você fez referente a isso? Se você só tirou as coisas da mão dela, né? Pegou na mão dela e falou assim, a gente vai porque está na hora, não coloca. Porque é uma visão de adulto, não é a visão centrada na criança. Tá? Agora, se você deu esse tempo para ela, né? Se você fez esse movimento antes, se você preparou essa criança antes, e mesmo assim você percebe que ela precisa de mais tempo, aí sim você coloca. Né, que quando você faz as orientações, quando você quando você dá as comandas, essa criança ela precisa de mais tempo para conseguir cumprir a tarefa, tá? Ficou claro isso quando é na visão do adulto e quando é na visão da criança? Tudo bem? Sim? Deu uma clareada, Tássia, nesse monte de criança que você tem aí? Essa coisa das crianças quererem, né, que os outros façam a mesma coisa que elas, a gente tem algo muito maior envolvido aí, tá? Por quê? A gente tende na sociedade, isso é um movimento social, a trabalhar com o princípio de igualdade. Então precisa ser tudo igual para todo mundo. Em algum tempo, a gente vem trazendo aí para discussão o princípio de equidade, tá? No princípio de igualdade, é igual para todo mundo. Então, se você tem um brinquedo para um, você vai ter um brinquedo para todo mundo. O princípio de equidade, ele vai falar sobre a necessidade de cada um, tá? Então, vai um tempo mesmo até que as pessoas percebam, né? E não, a gente não tem como a gente tratar todo mundo igual, que a gente vai tratar cada um na medida do que ela precisa, né? A gente fala assim, quando na pandemia mesmo, que a gente, algumas escolas, algumas redes receberam as cestas básicas para distribuir para as famílias. Né? As famílias que tinham condição, elas se sentiram injustiçadas porque não receberam. Porque a gente tem esse princípio de igualdade instaurado na visão de sociedade. Né? A família, quando ela tem irmãos, quando a família tem irmãos ali, então a criança ela tem mais irmãos, os pais eles fazem isso. Eles querem ser os mesmos pais para todos os filhos. E tá errado, né? Porque cada filho é um.
Cada criança é uma, então cada criança vai ter uma necessidade, né. Então é difícil quando a gente fala desse princípio de igualdade, até na escola mesmo, né. Às vezes se a gente vê que a coleguinha tá fazendo alguma coisa com material diferente, e ela fala assim: "Não, mas eu pedi para a escola e a escola comprou". Aí a gente fala assim: "Nossa, mas eu pedi aquela vez e ninguém comprou". A gente se sente injustiçado, tá. Então, vai um tempo, né, até que as crianças percebam esse movimento. E aí, de novo, a gente vai ter que considerar esse contexto para entender se essas crianças estão, de fato, eh, dentro daquela rotina escolar. Então, um exemplo, tá? Quando a gente saiu de férias no meio do ano, eu senti que as crianças estavam como se elas estivessem entrando num ano normal. Tá? Então, nos anos antes da pandemia, né, quando a gente saiu de férias nesse ano, no meio do ano, quando a gente saiu para o recesso, eu senti que as crianças estavam chegando no ponto como as crianças de antes chegavam. Ou seja, eu demorei 6 meses para conseguir que as crianças tivessem um mínimo de conhecimento ali sobre o espaço, sobre quem era eu e sobre o que elas estavam fazendo ali. Foi um semestre. Sempre acontece, sempre acontece. É isso. Então a gente vai terminar o ano, né, como se ele te fazendo uma comparação aqui, né, pra gente se acalmar esse coração de professor. Eles vão terminar o ano como se eles tivessem chegando no meio de um ano normal. Então, a tendência é que isso vá se ajustando, tá. Nós ainda estamos num ano atípico, tá. Nós ainda estamos num ano atípico. Então, vai ser mais difícil mesmo esse processo. Essa construção dessa documentação, ela vai ser mais difícil. Porque muito das coisas que a gente quer colocar, a gente não vai olhar e vai falar assim: "Nossa, mas eu acho que eu estava olhando com o meu olhar aqui", né, e não a partir da criança. Muitas das coisas que a gente vai querer colocar, tá. Então, acalmem os corações. E aí se a gente olhar, e aí falar assim: "Nossa, mas eu não falei quase nada", a gente vai ter que contextualizar. A gente sempre vai ter que contextualizar, tá? E aí a gente vai entrar no direito de aprendizagem do participar. Então, como a criança participa, não é como ela faz. Então, ela usa giz de cera, ela usa canetinha e ela usa lápis de cor e ela não gosta de tinta. Isso não é o participar da criança. O participar da criança é como ela interage com isso tudo e como ela influencia no nosso planejamento. Então, se eu percebo que a criança, ela gosta muito mais de tinta, né, eu posso sim experienciar isso para ela, né, mas como é que ela me mostra isso no dia a dia? Então geralmente as crianças que gostam mais da tinta, elas também gostam muito mais de água, né, e aí quando a gente vai para espaço externo, ela quer fazer aquela chapuça de terra com areia, com água, com um monte de coisas. Então ela me traz outros elementos ali. Tá? Então eu posso colocar aqui, eu percebo que ela gosta de manusear as texturas, né? E que ela gosta dessa coisa de sentir o líquido, né? De sentir essa transformação, né? De como essas texturas se comportam. Então tem muito mais para além da participação da criança do que só se ela gosta de alguma coisa ou se ela não gosta. Tá? Tem muito mais do que só se ela conhece as formas geométricas, do que só se ela reconhece as letras. Então, como eu sei que a criança ela tem interesse por letras? Porque ela vai procurar livros, né? Ela vai perguntar, ela vai chegar para você e falar assim, professora, como que escreve isso aqui? Né? Professora, como é que escreve? A minha mãe chama Maria, como é que escreve Maria? Como é que eu escrevo o seu nome? O que está escrito aqui? Né? Então, às vezes, a gente faz agenda e tem criança que volta com a agenda e fala assim, professora, onde você escreveu? O que você escreveu? Então, ela mostra para a gente que ela tem um interesse ali
pelas letras, pelas palavras, né? Ela vem perguntar de palavras. Então, às vezes, no meio da roda de história, a gente está contando uma história e aí aparece uma palavra que a criança nunca viu, nunca ouviu. E aí ela começa a perguntar sobre aquela palavra. Né? Mas o que que é? Mas por que que é? E a gente fica bravo, mas é o que foge do contexto da criança. Né? A gente pode parar a história no meio, não tem problema nenhum, tá? Parar a história no meio e se debruçar naquela palavra. Então vamos conversar aqui sobre essa palavra. O que vocês acham que é? E aí traz o significado da palavra, traz exemplos com aquela palavra. E aí depois você retoma a história. E aí aquela história ela vai ter um outro sentido para a criança, vai ter um outro significado, porque ela construiu algo ali, tá? E aí tudo isso vai ser material de relatório. Mas não estava no seu planejamento, né? Não estava lá nos seus objetivos iniciais, quando você planejou aquela atividade, que você ia ter que parar essa história. Né? Mas percebe que é significativo para o percurso da criança? Então, quando a gente para olhar o percurso da criança, das crianças, da turma, né, a gente percebe que tem muito de nós ali. Então, às vezes, a gente fica bravo, a gente quer brigar, a gente acha que nada deu certo, mas não deu certo para quem? Porque às vezes você faz uma brincadeira, né? Agora, em novembro, a gente faz muito isso. Traz algumas brincadeiras que as crianças não conhecem, no sentido de cultura africana e afro-brasileira. E aí a gente tenta fazer a brincadeira com toda a turma e não dá certo. Eles começam a correr, eles começam a conversar, eles começam a se dispersar. E aí, em outro momento, a gente percebe que um grupo de crianças está reproduzindo a brincadeira, do nada. Né? Sozinhos, eles começam a reproduzir a brincadeira. Então, é sinal de que deu certo. Né? Deu certo. Não foi perdido. Né? A gente só precisa diminuir as nossas expectativas. Porque vai ter esse tempo de resposta da criança. Isso é o participar dela. Então, vai ter um tempo para ela responder aquilo. E às vezes, quando eles começam a brincar ali, nesse movimento, que não é intencional nosso, que não é algo direcionado nosso, até aquela criança que estava correndo, que estava brincando, que estava zoando, que estava causando na hora que a gente fez intencionalmente, até ela vai brincar. E a gente fala assim, nossa, mas ele nem estava brincando aquele dia. Mas ele também aprendeu, ele também absorveu. Tá? A gente precisa lembrar que existem 3 formas da gente se relacionar com o conteúdo que a gente aprende. Né? Se relacionar com o conhecimento. Ouvindo, vendo e sentindo. Tá? Tem 3 formas da gente se relacionar com os nossos objetos de pesquisa. E aí, objetos de pesquisa, tudo que a gente leva para a sala de aula, pensando aí nas crianças, tá? Então, eles podem aprender vendo. Às vezes ele tá, né, ali fazendo outra coisa, mas ele de vez em quando dá uma olhada para você, então ele tá vendo. Tem as pessoas que aprendem escutando, né? Então, eu sou dessas. Então, eu coloco os cursos aqui que eu compro para falar e vou fazer minhas coisas, vou lavar a louça, vou arrumar a casa, vou fazer outras coisas. E tô escutando, e tô aprendendo. E tem as pessoas que elas precisam sentir, né? Que são as sinestésicas. Então, essa criança é a criança que realmente precisa vivenciar a brincadeira. Tá? Mas a gente tem que considerar essas 3 formas. Nós somos assim. Então, muitos de nós falam assim, eu preciso escrever, porque se eu não escrever, eu não aprendo. Né? Eu falo assim, eu preciso que o professor traga alguma coisa para eu ver, porque senão eu não aprendo. Né? Nós somos assim. E nós não somos assim de adultos, nós somos assim desde crianças, tá? E aí, é isso que vai entrar no participar da criança. Tá? Então, quando a gente fala assim, Cris, o que eu preciso de fato colocar no relatório? Descreva sobre os direitos de aprendizagem das crianças. Então, como que ela convive, como que ela brinca, como que ela participa, como que ela explora. Então, como que ela explora esses materiais que a gente disponibiliza? Como que ela explora os espaços, né? Como que ela explora essas possibilidades dela? Então, eu percebo que ela é mais receosa. Então, ela só sobe no brinquedo se ela tiver certeza
dos movimentos que ela está fazendo. Então, ela só faz um movimento diferente, ela só rola uma cambalhota quando ela está de fato segura para fazer aquilo. Né? Então, ou não, ela vai tentando até que ela consegue. Né? Como é que ela explora esses movimentos? Tá? Como é que ela explora esse espaço? Então, o que, que tem na sala e como que ela explora? O que, que tem na escola e como que ela explora? Tá? Nesse sentido de explorar, a gente pode abordar várias coisas aqui. Né? Então, movimentos, gestos, como que ela explora as possibilidades de fala dela? Como que ela explora palavras? Como que ela explora texturas? Né? Como é que ela se relaciona com as histórias? Como é que é esse explorar dela com os elementos da natureza? Então, eu percebo que a minha criança ela não gosta muito de areia. Então, quando a gente vai brincar na areia, ela né, prefere ficar mais onde é cimentado, ela prefere brincar onde é mais limpo, ela não gosta muito. Mas quando é na terra, quando é no barro, ela gosta, ela mexe, ela se suja. Né? Como é que é essa relação dessa criança com os elementos da natureza? Como é que ela explora recursos tecnológicos? Como é que você percebe que é essa relação dela com a tecnologia? Então, quando ela vê o seu celular, eu tenho várias crianças que quando vê o meu celular fala assim: "Pro, põe vídeo para eu assistir". Né? Se é uma criança que já percebeu, eu faço muito isso com os meus. Quando eles vêm me perguntar alguma coisa que eu não sei, eu falo assim: "Vamos pesquisar". E aí eu pego o celular e vou pesquisar, né? E mostro para eles. Esses dias, antes de eu sair de licença da cirurgia, eu mostrei para eles uma maçã branca. Eles não conheciam. Aí eu peguei uma foto de uma maçã. Você também não conhece? Depois você põe no Google maçã branca. A casca dela é branca, é linda. Sério. E aí eu coloquei para eles verem. Olá, minhas crianças de 4 anos conhecem a maçã branca. Né? Mas como é que a gente faz esse movimento? Então, alguns deles já sabem que eu uso o celular para pesquisar. Vocês também não sabiam? Deixa eu achar uma maçã. Ah, não, vou achar uma maçã branca aqui e vou compartilhar com vocês. Peraí. Maçã branca no pé. Ela vai ter a genética modificada, né? Mas ela. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. A tela inteira. Compartilhar. Quando vocês estiverem vendo, vocês me avisam, tá? Apareceu? Apareceu, Geraldo? Ó, vamos colocar aqui. Aqui, ó. Não, ela é de um lugar específico. Ó, ó. Tá vendo? Mas mostra ela no pé, ó. Ó. Então. E aí. Não, não tem. Aqui, ó. Ó. Vem. Então, e aí são coisas que a gente às vezes nem pensa em levar para as crianças, né? Só quando a gente tem, de fato, esse olhar de. Eu nem lembro como foi que a gente entrou na história da maçã branca, tá? Eu nem lembro. Eu sei que a gente foi pesquisar a tal da maçã branca. Mas o que, que é importante disso? Que eles já sabem que eu uso o celular para pesquisar algumas coisas e que eu trago essas informações para eles. Né? Então, às vezes, quando eles querem saber de alguma coisa, eles falam assim: propõe aí no seu celular o que, que é isso, isso e isso. Então, é um outro tipo de relacionamento que eles têm com a tecnologia. Para além dessa coisa de coloca um vídeo para eu assistir. Tá? E às vezes pode ser a mesma criança. Tá? Pode ser a mesma criança. Por quê? Porque o estímulo que ela tem fora é muito maior dessa coisa do vamos assistir um vídeo, vamos jogar um joguinho, né? Vamos assistir o Lucas Neto, tá? Mas ela tem essa referência também pedagógica. Então, Pro, usa o seu celular para a gente pesquisar? Pro, posso tirar uma foto? Eles usam muito a frase, Pro, você não vai tirar uma foto nossa? Porque o tempo inteiro eu tô tirando foto deles. Pro, você vai gravar um vídeo?
Então, como que é esse explorar tecnológico deles? Tá? Isso tudo é material de relatório. E aí, quando a gente pensa nesse expressar-se, né, que também é um direito de aprendizagem aí da maior, né? Então, quem é essa criança como sujeito? Né? Como que é a criatividade dele? Como que é a sensibilidade dele? Então, às vezes ele é uma criança que bate. Eu já tive a criança que batia porque ela era imatura, né? É uma criança de 2019. Ele me deu é a criança que me marcou assim que eu vou falar dele o resto da vida. Sabe aquela criança que causa o ano inteiro? E aí no final do ano, a mãe ela ainda quer te agradecer, ela te dá uma caneca com a foto da criança? Pois é, eu tenho a foto dele aqui na minha casa penduradinho. Exatamente, exatamente. Mas ele já ficou marcado, né? São crianças difíceis, mas são as crianças com quem a gente mais aprende. Essa criança eu conversava tanto com ele, eu conversava tanto com ele, que um dia eu falei assim: Thales, não adianta eu falar com você. Sabe, no sentido de desabafar, eu só queria desabafar. E aí ele tava ali, eu falei: não adianta eu falar com você. Aí ele olhou pra mim e falou assim: Pro, não adianta mesmo. Mas eu gosto de conversar com você. E aí, no outro ano, né? No outro ano, essa criança, a nossa escola é um corredor enorme, assim, Geralda. São oito salas. Então é só um corredor a nossa escola. E aí ele andava no corredor. Ele só andava, ele só vivia correndo. Comigo, ele só corria. No outro ano, no primeiro dia de aula, ele veio andando no corredor, foi lá na porta da sala e me deu um beijo, falou: Oi, Pro. Então, mas assim, perceba que foi o trabalho de um ano, né? Que não era eu que ia colher, era o próximo professor. Né? E aí, por que, que a gente se sente angustiado às vezes? Porque a gente não tem esse tempo de ver. Né? Nesse caso, eu ainda consegui ver esse resultado. Mas muitas das nossas crianças a gente não vê, tá? Mas a gente precisa saber que o que a gente está fazendo vai refletir em algum momento, né? Vai refletir na criança de alguma forma. E aí é por isso que a gente registra o que a gente está fazendo. Então, no relatório dele, por exemplo, eu até tenho o relatório dele guardado. Eu vou compartilhar com vocês depois, tá? É claro que hoje eu já escrevo de outra forma, né? Eu já coloco de outra forma, porque a gente vai pegando a forma de escrever conforme a gente vai fazendo. Então, quanto mais a gente faz, quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente faz os relatórios, quanto mais a gente produz, a gente consegue ir observando o quanto do nosso olhar tem ali. Então, o relatório do Thales, ele não tá ruim, ele tá bom. Só que quando eu olho para ele, eu ainda consigo ver muito do meu olhar ali. Né? Então, muito dessa coisa do eu tava tentando, sabe, desabafar e colocar ali todas as angústias que eu sentia com relação a ele. Mas ele era uma criança imatura. Então, ele veio para fazer 4 anos comigo. E aí, ele era grande, ele era maior do que a estrutura dele de tamanho era grande, né? Maior do que os outros. E aí, na imaturidade dele, quando alguém tirava alguma coisa dele, quando ele era contrariado, a primeira reação dele era bater. Só que assim que ele batia, né, depois de algum tempo, de algumas conversas com ele, assim que ele batia, ele já via que estava errado. Então era só o primeiro impulso. Então, quando eu fui colocar no relatório dele, eu coloquei exatamente isso, né? Que ele conseguia perceber que estava errado, né? Que ele conseguia fazer esse movimento de percepção. Só que ele ainda não tinha controle sobre esse primeiro impulso, tá? Então, olhar como é que está sendo essa criança aqui, de fato, né? Às vezes, quando a gente tem muitas crianças, né? É muito movimento, é muitas crianças andando, muitas crianças falando. Então a gente perde um pouco dos detalhes desse se expressar de cada um, tá? Mas agora, assim, nessa reta final que a gente está produzindo os relatórios, a gente ainda consegue extrair alguns elementos para colocar. Por quê? Porque a criança se constituiu durante o ano.
Então, o que ela vai mostrar para a gente agora, que a gente vai começar a observar com esse cuidado maior, né, é o que ela se constituiu durante o ano. Então, realmente não vai mudar, tá? Então, começar a olhar, ele reage com agressividade. Quando? Com quem? Porque às vezes é um coleguinha pontual. E aí também esse coleguinha, ele tem essa coisa de querer brincar e não sabe que tipos de brincadeira usar. Né? E aí acaba incomodando, acaba gerando esse desconforto e o outro não sabe reagir, tá? Então, essas observações que a gente vai fazer agora, elas são fundamentais para a gente construir um relatório assertivo, tá? E aí a gente vai considerar esses seis direitos de aprendizagem, tá? A gente vai trabalhar em cima deles. E aí o último, conhecer-se, tá? Como é que essa criança se vê? Como é que é a identidade pessoal dela? Como é que ela se vê na sociedade? Tá? Que tipo de imagem ela tem dela mesma? Então eu percebo que ela está sempre de frente ao espelho, né? Os pequenos têm muito isso de gostar do espelho. Qual que é a relação dele com o espelho? Né? Então ele gosta de estar ali ou ele foge? Então ele gosta de estar ali e ele começa a olhar para a roupa. Então ele gosta de brincar na frente do espelho, né? Ele gosta de, quando ele vai se desenhar, como que ele se desenha? Tá? Como é que ele entende? Conversa com as crianças. Se são crianças maiores, dá para a gente fazer esse movimento de conversar, que é muito válido. Então, quem é a sua família? Como que você se vê? Né? Como que é a sua casa? Como que você se sente na sua casa? Né? E a gente vai trabalhando esse sentimento de se pertencer. Né? Como é que você se sente na escola? Tá? Esse pertencimento ao lugar. Então, como é que a criança de fato se vê? Como que ela de fato se conhece? E aí a gente pode fazer isso por meio de brincadeiras também, né? Então, agora em novembro a gente começa a trabalhar cultura africana, né? Por conta do 20 de novembro. Então, as crianças que são negras, como é que elas se comportam nesse processo? Né? O ano passado eu tive uma criança, não vou lembrar o nome dele, Christian, lembrei. O Christian. E aí eu li uma história para eles, né, nesse mês de novembro, e eu já tinha lido outras histórias com personagens negros, falando sobre cultura étnico-racial, né, falando sobre todas essas questões que a gente já trabalha durante o ano. Mas em novembro, né, teve um livro que eu li que chamou a atenção dele. E ele falou assim: olha, o personagem é pretinho como eu. Isso virou uma fala de relatório. Tá? Virou uma fala de relatório. E aí ele começou a contar que a mãe do personagem também era negra, né? Que tinha até a cor da roupa que a personagem usava, a mãe tinha uma roupa igual, né? Da mesma cor ali. Então virou um relato de relatório. Né? Ele se sentiu feliz. Você via no semblante dele que ele estava feliz. Essa coisa de organizar os sentimentos para as crianças é difícil, elas estão aprendendo a lidar com isso. Né? Somos nós que estamos conduzindo esse processo deles organizarem os sentimentos. Mas você consegue perceber quando a criança está triste, quando a criança está frustrada, quando a criança está feliz, né? Quando ela está com medo. E aí a gente precisa ir nomeando isso. Tá? Então, olha, tá vendo? Ele ficou feliz, né? Olha, eu sei que você tá frustrado. Aí eu sei que a gente fica triste, eu também fico, tá? Mas para ela ir se percebendo. Tudo bem, meninas? Tá claro isso? Tá difícil? Tá tudo bem? Geraldo, tá tudo bem? Tá por aí? Então, quando a gente for pensar no relatório, tá? A gente vai pensar nessas 6 coisas. Então, o conviver, o brincar, o participar, o explorar, o expressar e o conhecer-se, tá bom? Para além, né, dos campos de conhecimento, né, para além
daquela coisa dos nossos objetivos, né? Do que eu quero que a criança faça. A gente vai tentar é, se policiar para descrever esses 6 direitos de aprendizagem. Tá? E aí não tem problema se você falar assim, Cris, eu não tenho argumento suficiente para falar do conviver. Eu não tenho argumento suficiente para falar do participar. Não tem problema, mas a gente vai se pautar nesses, tá? Porque aí a gente garante, né? A gente garante que nós vamos estar de fato falando sobre a criança, tá? Então o que a gente vai fazer essa semana? Nós vamos estar, na verdade, já deve estar terminando isso, né? Que os nossos relatórios são para o dia 11, se eu não me engano, 10, 11. E colocar no papel tudo que eu quero falar das crianças. Tudo que eu quero falar das crianças. E aí a gente vai ver o quanto desse que eu quero falar está contaminado com o meu olhar, né? Que é o que a gente já conversou anteriormente. E aí a gente vai tentar encaixar essas coisas que sobrarem, tá, dentro desses seis princípios. Beleza? Vai dar bom? Então tá bom. Tá bom? Ficou mais claro esse processo? Ou deu ruim? Ficou? Tá. Então tá bom. Então a gente vai fazer isso essa semana, né, tá? Se a gente já precisa marcar a nossa conversa individual antes de sábado, né? Pra gente rever os seus relatórios, pra gente ler direitinho. Se você puder me mandar para eu ler antes, né, do nosso encontro, é bom, tá? E aí, Geralda, na próxima semana a gente marca o seu, tá bom? Aí vocês me mandam antes, eu vou ler tudo bonitinho, vou fazer os apontamentos e aí a gente faz aqui o apanhado junto. E aí esse encontro ele é individual, vai ser com cada uma de vocês. E aí eu vou apontar o relatório de cada uma, beleza? Vocês têm dúvidas, meninas? Não tem problema. Você vai, porque isso foi proporcionado para a turma inteira. Tá. Então você vai colocar, né, que no fechamento do semestre passado, vocês fizeram esse saquinho de férias e você vai contextualizar como isso foi feito. Como que tinha nesse saquinho, quem que levou, né? Se as crianças escolheram, se foram vocês que escolheram, qual que era a intenção com esse saquinho, tá? Não tem problema que só algumas crianças devolveram, porque essa foi uma experiência que vocês proporcionaram para a turma inteira, né? Ou para a escola inteira, se foi um projeto da escola, tá? Mas você vai contextualizar como que isso foi feito e qual que era a intenção, tá? Tanto na hora de sair quanto na hora de retornar. E aí você começa no engate do segundo semestre, tá? Você começa falando é um projeto de história. Então, como é que foram escolhidas essas histórias, tá? Se as crianças participaram dessas escolhas, como é que foi, como é que se deu esse processo, beleza? E aí você vai decorrendo aí o semestre. Isso. Você vai contextualizar tudo isso. Você vai contextualizar tudo isso. E aí você pode colocar o que, que você fez além dessas histórias. Então, a gente lia a história, em alguns momentos a gente fez roda de conversa, em alguns momentos a gente fez desenhos, a gente fez algumas brincadeiras, tá? Você vai contextualizar o que, que teve dentro desse projeto de histórias. Entendeu? Ficou claro? Então, beleza. Dúvidas, Tássia? Tássia, tudo bem? Dúvidas?
Uhum. Tá, às vezes a gente não vai ter elementos para todo mundo mesmo, tá. A gente vai ter aí questão de faltas. Então, se a criança é muito faltosa, né, não tem muito que a gente não adianta a gente se cobrar. A gente vai precisar colocar no relatório, inclusive, que ela foi faltosa naquele período, e que isso dificultou o nosso processo de avaliação, né, dificultou as nossas observações com ela, que tal então, é. Mas é o funcionário, sabe o funcionário INSS? Que ele apresenta um atestado de 14 dias, aí ele trabalha 2. Aí ele apresenta mais um atestado de 14 dias. Bom, a gente vai colocar isso no relatório dela, que ela foi faltosa nesse processo, né, que faltou comunicação da família, e aí a gente sempre vai trazer isso relacionando com o pedagógico. Então, como que isso influenciou, como que isso refletiu no pedagógico da criança, é isso mesmo. Uma que fala sim, sim. Sim, é uma da turma, né, que a gente apresenta ali, o que a gente fez com a turma, e aí a outra como que a criança, né, se desenvolveu dentro daquelas atividades. Isso, é isso mesmo. Tá bom, meninas. Então assim, né, a gente vai ter aí esses impasses que a gente vai resolvendo no nosso encontro, individual, aí a gente pontua o que é de cada uma mesmo, tá. E acho que é isso, né, que nós temos para hoje, se vocês não têm dúvidas. Vocês conseguiu ficar claro para vocês como é que a gente faz essas boas experiências e como que a gente faz para observar essas crianças? Deu bom? Deu bom? Não, tudo bem, tudo mas assim, né, se perder um pedacinho da aula e deu bom, tá ótimo. Eu vou colocar na plataforma para vocês, tá? Ela demora um pouquinho para subir mesmo, porque o vídeo fica pesado, né, a plataforma tem aquelas coisas de ficar rodando ali e tudo mais, aí depois ainda vai para análise do suporte para ver se não tem nada impróprio, né, mas ele na semana ele sai, tá bom? Tá bom, tá bom, compartilha com a gente. Se vocês quiserem compartilhar relatório no grupo, certo. Não, legal, legal. Tá, compartilha com a gente pra gente legal, manda sim. Meninos, Tássia, tudo bem? Você ia falar alguma coisa? Ah, então a gente vai finalizar, tá? Depois, se vocês quiserem, mandem lá no grupo pra gente como que foi a aula, como que eu ajudei vocês, né?
Vocês sabem que esse é o meu trabalho, então eu vou pedir engajamento para vocês o tempo inteiro, né, já tô aqui no personagem, tá bom? Mas não mintam, né, falem a verdade. Se não ficou claro, falem a verdade também, tá? Não mintam, isso é importante, beleza? E aí a gente fica aí com esse pontapé inicial de relatórios, tá? Tá? Se a gente marca o seu encontro essa semana, Geraldo a gente marca na próxima semana e sábado a gente tem aula, tá? Eu vou manter o grupo aberto, então a gente pode ir conversando pelo grupo. Então, percebe, tá fazendo o relatório, surgiu uma dúvida, manda lá no grupo que a gente vai tirando. A gente pode ir se ajudando nesse processo de construção, tá bom? Bom final de semana para nós, bom descanso, bons relatórios. Tchau, meninas.